Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Enquanto a gente aguarda mais um pouquinho, eu vou colocar aqui nos comentários. Nós vamos hoje ver a lição do livro Segue-me. A lição o título é curtinho, mas a lição é grandiosa. Que farei? É isso aí. Vamos pegar a nossa água, né? Pra gente, enquanto estuda, os amigos espirituais vão colocando aí os medicamentos, os fluidos que a gente está precisando, né? Vocês me ouvem bem? Tá tranquilo? Aguardar mais um minutinho. Obrigada, Fran. Nadir. Gente, esse livro que a gente está fazendo as lives, ó, esse livro aqui, essa capa é mais antiguinha, mas é um livro maravilhoso, vale muito a pena e é sempre muito bom a gente fazer esse estudo aqui, esse bate-papo juntos, né? Que com certeza os amigos espirituais nos apreciam nossos esforços de aprender e são muito assim desejosos, né, de nos ajudar a entender esses ensinamentos. Então, eu convido vocês para que nesse momento a gente possa realmente fazer um parêntese, uma pausa das nossas atividades do cotidiano. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Criador, Deus, nosso Pai. Agradecer por essa oportunidade de estarmos em contato com os ensinos de Jesus e em companhia dos bons espíritos que coordenam, dirigem esses trabalhos de estudo, de divulgação dos ensinos de Jesus. Agradecer pelas inúmeras bênçãos que são endereçadas a todos nós todos os dias. E que nosso estudo, como das vezes anteriores, possa ser proveitoso para todos nós e que guardemos em nossas mentes, em nossos corações, para o exercício da prática. Que assim seja.
Então vamos lá, né? Boa noite, Paulo, os demais que entraram. Nós temos uma outra Samanta, olha só, Beatriz, que coisa boa. Minha gente, eu preciso dizer para vocês que a nossa companheira Bárbara, que faria hoje comigo a live, ela teve um imprevisto, né? Uma coisa assim que foi há poucos minutos. Um parente dela faleceu e ela precisou, né, naturalmente, dar apoio para os familiares e tomar algumas providências. Então, que as nossas preces, vibrações sejam também endereçadas a ela, a toda a família, né? E então hoje estou aqui com vocês. Não temos a Bárbara. Bom, essa lição, o título eu coloquei, né? Que farei? É uma pergunta que Paulo, o apóstolo, faz a Jesus. Então eu vou ler. Muita gente aproxima-se do Evangelho para o culto inveterado do comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Os rogos, né, os pedidos. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse ele a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem a tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Olha que preciosidade. Nós então fizemos a leitura e agora a gente vai retomar aos pouquinhos os trechos para a gente comentar alguma coisa, né? Então, essa lição vem nos chamar a atenção para o nosso comportamento em geral. Quando eu digo nosso, eu quero dizer nós, a humanidade, né? Os homens, de modo geral. Nós temos aí uma trajetória de evolução, mas Jesus sempre nos ensinou a combater o orgulho e a vaidade, né?
O Evangelho segundo o Espiritismo também fala que são as piores chagas da humanidade. E ao examinarmos o nosso comportamento, até hoje, passado aí todo esse tempo em que a gente reencarna, desencarna, passado aí esse tempo que Jesus esteve entre nós, outros missionários vieram para impulsionar o progresso da humanidade. Apesar de tudo isso, a gente ainda tem esse comportamento de, como disse aqui, né, o egoísmo predominando, o comodismo, né, não querer sair da nossa posição. Bruno, seja bem-vindo, boa noite. Então, quanta coisa a gente pode pensar a esse respeito, né? E eu gostaria de convidá-los a essa reflexão, porque nós estamos aí em plena transição planetária, porque tudo na natureza progride, não é? E os planetas também, e a Terra está aí num momento de transformação, em que Jesus, o governador espiritual da Terra, Deus nosso Pai, esperam muito de nós, esperam justamente o nosso despertamento, para aqueles que ainda não despertaram até hoje, apesar dessa já feita essa trajetória toda, né? Mas podemos pensar aqui então, a gente vê muitos homens no planeta, na Terra, ainda desejosos do poder e assim não medem esforços para alcançá-lo, e nos mais diversos, nos mais variados graus de poder, níveis de poder, não é? Porque para o espírito soberbo, orgulhoso, vaidoso, qualquer coisa estimula esse lado, né? Do egoísmo, da vaidade. Com pouca coisa ele, como se diz, fica mais direcionado, mais propenso. Por quê? Porque são nossas fraquezas. Quando a gente tem uma fraqueza, uma imperfeição ainda, né, que fala alto em nós, em nosso íntimo, um minuto de distração a gente está errando outra vez, não é? E então são duas perguntas aqui no início: como dominarei? E a segunda é: como descansarei? Aí é a questão do comodismo, da preguiça, da má vontade. Primeiro com a gente mesmo, né? Quando a gente pensa em alguma mudança de hábito, de atitude, nossa, é muito difícil. É por isso que muitas vezes a gente resvala para aquela atitude de criticar o outro, né? Porque enquanto eu estou criticando o outro, eu estou desviando a atenção de mim mesmo, eu comigo, e dos outros também para comigo. Então, infinitamente mais fácil do que mudar alguma coisa em mim é apontar o que está de errado no mundo, nos outros, não é? Então, quando fazer essas perguntas, né, no íntimo, que ficam martelando a nossa mente, como dominarei? O que está falando aí? Orgulho, vaidade, ego, né?
Porque eu quero me colocar numa condição de supremacia em relação ao outro. E aí, gente, vai desde a pessoa que tem ali uma criança sob sua guarda, uma diarista, uma pessoa que tem um comércio e tem um empregado, até os dirigentes das nações, né? E o homem ainda é tão assim orgulhoso que agora a Terra só não basta, né? Ele quer dominar também outros planetas. E assim, né? Temos caminhado até agora. Então, essa lição fala: e os pedidos, os rogos, se multiplicam incompreensíveis, reprováveis, incompreensíveis, né, para a moral, os ensinos que Jesus nos trouxe, incompreensíveis perante as leis divinas, incompreensíveis como podemos tantas vezes agir como crianças do ponto de vista espiritual, né? Então, ele prossegue dizendo assim: há quem peça reconforto barato na carne, ou seja, a satisfação das necessidades da matéria, comodamente, permanecendo na sua posição de incompreensão, como eu falei agora há pouco, das leis divinas, incompreensão do objetivo maior da vida, incompreensão de que a vida na Terra é só uma passagem, que a nossa vida verdadeira é a pátria espiritual e que lá a gente está mais vivo do que aqui e a nossa vida é muito mais intensa, porque as necessidades são outras. Que necessidades? Aprendizado, estudo, o trabalho no bem, e aí o trabalho também numa outra ótica, não é? Não para satisfazer as necessidades da matéria, mas sim do espírito, e sob um ponto de vista do coletivo, não só para mim, não só para minha família, nem só para, né, a família de origem, a família extensa, mas pelo coletivo. Então a visão é muito diferente. Então soa estranho, porque soa completamente em divergência com essa visão maior, né? E ele prossegue dizendo: há também quem reclame afeições indébitas, né? Afeições indébitas, o que será que quer dizer isso? É aquelas que a gente não fez por merecer, onde a gente não fez o esforço de conquistar a amizade, o carinho. Todas essas são afeições, não é? A família, né? A afeição dos casais é uma, a afeição dos filhos é outra, a afeição dos amigos é outra. O respeito da sociedade para com a gente, tudo isso a gente vai ter se conquistarmos, a depender de como a gente semeia. Porque quando fala aqui, né, afeições indébitas, é que eu não faço jus àquilo. Quem suspire por negócios inconfessáveis.
aquela coisa, né, de querer levar vantagem de todas as formas, obter vantagem para si à custa do prejuízo de alguém. E é interessante, né, porque tudo isso que a gente está falando em todos, desde as pequenas coisas até as grandes, né? Quando eu utilizo de meios escusos, seja como um prestador de serviço, seja como um empregado, seja como um empresário, uma pessoa de posses, né? De qualquer forma, desde aquelas coisinhas miúdas do cotidiano, né? De utilizar, por exemplo, recursos da empresa, do nosso trabalho para coisas pessoais, um troco que a gente recebe a mais e não devolve, né? As crianças, por exemplo, quando até pela imaturidade, né? No caso da criança que vai lá, pega um brinquedinho do coleguinha e traz para casa. Então, assim, são muitas coisas, né? Só que a criança, ela tem ali o responsável, o adulto, que deve orientá-la. E nós temos as leis divinas que estão, por sinal, inscritas na nossa consciência, né? E a todo esforço nosso, por menor que seja, tem um batalhão que quer nos ajudar, não é? Tanto de encarnados quanto de desencarnados. Então, vamos ver o que mais. E também existem aqueles que exigem recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. Isso aqui é grave, porque aqui, numa atitude dessa, nós prejudicamos de forma coletiva. Nós não prejudicamos só a nós. Por exemplo, quando nós alimentamos, provocamos discussões, contendas, divisões, né, em geral, seja dentro do lar, seja fora, seja onde for, nós não costumeiramente não dimensionamos, melhor dizendo, as consequências daquilo, né? E sobre isso tem uma passagem no Evangelho, do capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, né? E o título é Os Obreiros do Senhor. E quem ditou a mensagem foi o Espírito da Verdade, em Paris, 1862. Nós sabemos que o Espírito da Verdade é Jesus, né? Então, ele fala, trabalhemos juntos e nos unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Aí, no trechinho abaixo, ele fala: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Então, deixar o egoísmo de lado, né? As nossas questões particulares em favor de um bem maior.
Esse é o aprendizado que nós estamos aí fazendo, né? E como eu citei mais no início, a questão do trabalho no plano espiritual na vida maior, né? É nessa ótica. Então, quanto mais cedo a gente começar a praticar, não fazer as coisas só pra gente ou só pra família da gente, melhor, porque é um aprendizado que nós estamos ainda no início, né? E ele completa aqui no Evangelho dizendo: infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Então, vamos avançar um pouquinho aqui no texto. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão. Olha essa escrita, é padrão. É o que todos devemos fazer. Perguntar: que farei? E o mais interessante, né, ele afirma que essa pergunta é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. E mais uma vez, a gente quer aqui dizer, minha gente, são várias as expressões do amor divino. Não importa que religião professemos, o que nos será perguntado é: que bem fizestes? Pura e simplesmente. Então, vamos procurar lembrar disso, né? E deixar dissensões, discussões, seja dessa ordem, né, da questão da religião ou qualquer outro tipo, vamos pensar no coletivo, na obra que Deus deseja que seja construída e que Jesus veio nos mostrar como. Então vamos lá. O grande trabalhador da revelação, que é Paulo de Tarso, né? Não pede transferência da terra para o céu, né? Olha, eu quero ir para o céu. Eu quero, não, a terra é um lugar muito difícil, as coisas aqui são muito difíceis, eu quero ir para um lugar melhor. Como assim? Como assim? E o nosso merecimento? E o que a gente fez para conquistar esse direito, esse benefício? E ele vai mais longe, né? Fala, além dele não ter pedido transferência da terra para o céu, nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Então, né? Por quê? Porque ele é consciente de que há necessidade de se ter mérito. Então, isso até é bom da gente comentar também. Tem gente que fala assim: eu pedi tanto a Deus, mas Deus não me ouviu. Seja qual for a questão, né? A gente pede, mas às vezes a gente age como criança também, né? Criança pede muita coisa que nós não podemos conceder. Não podemos satisfazer a vontade da criança, porque nós sabemos que não vai ser bom para ela. E Deus age da mesma forma com os filhos. Por amor, não nos esqueçamos, por amor. Ele nos concede
o que será bom para nós, na sua visão perfeita, na sua ótica perfeita, de quais são as nossas reais necessidades, não na nossa ótica de espírito reencarnado, que tem o véu do esquecimento, que não lembra nem a encarnação anterior, que dirá as outras, né, que nós já tivemos. Então a gente não se recorda e não tem ainda a condição espiritual de fazer essa avaliação. Tanto que nós, antes de reencarnarmos, um grupo de benfeitores e amigos espirituais ajudam no nosso planejamento reencarnatório. Somente os espíritos elevados, esclarecidos, é que podem escolher o seu gênero de missão, de prova, porque eles já não têm nada a expiar mais, né? Então, não falamos em expiação. Mas nós, espíritos medianos aqui da Terra, ainda não temos essa condição. Então a gente pede muita coisa que, se Deus concedesse, seria muito ruim, seria desastroso para nós. E nós vamos ver por quê daqui a pouco. Então, o grande trabalhador não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta, né? Quem teve a oportunidade de ler Paulo Estevam, quem conhece um pouco, né, da obra de Paulo, sabe da personalidade resoluta dele, da firmeza, da persistência dele nos seus afazeres de propagador da Boa Nova. Ele abraçou a tarefa com toda a sua alma e com todo o seu coração. E foi dificílimo. E isso não se deu por milagre da noite para o dia. Quem lê o livro sabe que primeiro ele teve o choque, né? Quando ainda estava na estrada, quase chegando em Damasco. Como costumam escrever, às portas de Damasco. Ali foi o choque, mas não existe salto na natureza. Ele teve um período de preparo, onde ele teve a ajuda de rudes provações para aprender e para se fortalecer. E a gente, por qualquer coisa, pede a Deus que nos livre das provações, das dificuldades. Mas, nesse caso, onde fica o nosso mérito? Estaríamos colocando Deus, assim, né, grossíssimo modo, falando, na posição daquele pai que vai lá na escola e facilita a vida do filho. Nós sabemos que tem caso até de gente que comprou o diploma. Então, assim, mais ou menos isso, né? A pessoa não tem mérito, né? Então, como que fica a situação? Então, vamos prestar atenção, né? O que a gente está pedindo, como que a gente está pedindo. A prece, gente, é um recurso maravilhoso para acalmar nosso coração, para nos dar forças, para a gente prosseguir, né, com o planejamento reencarnatório, com tudo que a gente recebeu de oportunidade aqui nessa reencarnação.
Então, antes de pedir que Deus retire os obstáculos do nosso caminho, seria desejável, mais prudente, a gente pedir forças, coragem, luz, a luz do entendimento. Porque quando a gente sabe por que está sofrendo, se torna muito mais fácil. Não é porque a dificuldade vai ser menor, mas eu estarei mais preparada, nós estaremos mais preparados para lidar com a situação. Coisa mais difícil que existe é a gente tentar lidar com um problema que a gente não sabe direito o que é, como surgiu, o que pode acontecer. Andréia, Lidiane, sejam bem-vindas. Então, são coisas, né, para a gente refletir, porque muitas vezes o nosso comportamento é imaturo, né, é infantil. E a gente pede coisas que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, não nos concederá, porque não será bom. Então, quando fala que o trabalhador, como que ele fala aqui? Enfim, qualquer um de nós, trabalhadores, né? Quando não rogamos a isenção de responsabilidade, é um sinal de maturidade. Assumir o que a gente faz ou deixa de fazer é muito importante, porque sem assumirmos as nossas responsabilidades, nós não vamos conseguir avançar. Nós vamos ficar protelando, porque Deus é misericórdia, mas também é justiça. Então Ele vai nos renovar as oportunidades, sempre. Mas a gente vai estar protelando, né? Igual o aluno repetente, que não sai lá da série. Não porque não tenha condições, mas por preguiça. Então, quando adquirimos essa responsabilidade, né? Não ficamos aí querendo nos esquivar dela, é porque a gente já compreendeu que a nossa luta é individual, ninguém vai fazer por nós, nós precisamos conquistar e assumir tanto os nossos erros quanto os nossos acertos, claro. Então, quando ele faz a pergunta, que farei? Ele exatamente fez a pergunta porque compreendeu que o esforço tem que ser feito. Nada vai cair do céu, como se diz, nada vai acontecer por mágica. Então, ele fez a pergunta de forma consciente: que farei? Então, isso quer dizer que também, que farei, ele já está assumindo que vai trabalhar. Denota firmeza, segurança. Ele quer uma orientação do que fazer, mas ele já está dizendo que fará, não é? A pergunta denota a convicção que trabalhará, a firmeza de quem já entendeu que o trabalho é o caminho. O trabalho para o bem coletivo, para o bem geral. Por que a gente fala assim no Pai Nosso?
venha a nós o vosso reino. Assim, simples assim, venha a nós o vosso reino. Eu quero pronto. Venha a nós o vosso reino. Pois bem, é uma afirmação, uma oração que Jesus nos ensinou, mas que não nos isenta da responsabilidade e do esforço que nos cabe. É o que Deus e Jesus esperam de nós, o esforço. E nós sempre vamos ter o auxílio para compreender o melhor caminho, para alargar nossa visão espiritual, compreendendo que somos cidadãos universais, que há muitas moradas na casa do Pai, não é só a terra, que aqui é equivalente a uma série da escola, primeira série, segunda, terceira e assim por diante. Então a terra está mudando. Agora é aquele momento das profecias em que, olha minha gente, agora não dá mais para ficar protelando, embromando e com preguiça. Quem quer aprender e trabalhar, permanecerá. E aqueles que não quiserem terão outra oportunidade num outro lugar. Só que é preciso saber também que as novas oportunidades, digo e afirmo, sempre serão concedidas. Mas nós não vamos ter novas oportunidades nas mesmas condições, porque não soubemos valorizar. Então a gente precisa entender isso. O tempo que se perde. Mas a gente pode, repensar e começar a proceder de outra forma, desde já. O trabalho é o caminho. Por quê? Porque o trabalho significa aprendizado, consolação. Como assim consolação mesmo? Porque quando nós trabalhamos, primeiro, que a gente aumenta o conhecimento e a percepção das coisas. Segundo, que quando nós trabalhamos, nós estamos enviando ao universo determinadas vibrações e energias e ele vai nos responder com oportunidades. Então, nós estamos angariando, carreando em nosso próprio favor recursos diversos para que a gente evolua. E, além disso, através do trabalho e do mérito desse trabalho, a gente pode, até pela própria evolução, conseguir ajudar os nossos entes queridos. Já pararam para pensar? Não é só aquele que precisa de coisas materiais, mas pode ser também, porque quando a gente tem mérito, a nossa prece chega com mais facilidade, né? Digamos assim. Não, mas não é que chega com mais facilidade, é que é por mérito. Por intercessão é possível algumas coisas, desde que não infrinjam as leis divinas e o aprendizado necessário ao outro, né? E principalmente através do trabalho, nós temos a condição de nos reabilitar perante as leis divinas que nós infringimos, seja por ações de caso pensado, conscientes, ou
inconscientes ou omissões, né? Porque o Evangelho também nos ensina que não fazer o bem já é um mal, né? Na omissão. E o que o mestre diz então, ante a pergunta do servidor, do apóstolo? E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se levante moralmente, espiritualmente, que saia daquela posição em que se acomodou para algo maior, mais amplo. Se levante para a sementeira de luz e de amor. Mas isso quer dizer o quê? Desprendimento, trabalho. Ele coloca aqui, através do próprio sacrifício, através do trabalho. E como Paulo de Tarso trabalhou, né? E como trabalhou? Ele queria tirar o atraso do tempo em que ele não havia compreendido a boa nova. Ele estava sempre determinado, né? Só que ele estava no caminho errado. Estava no caminho errado. E quando ele tem ali junto dele a presença de Jesus, e quando caiu a ficha, ele quis tirar o atraso. Mas é muito linda a história, um exemplo belíssimo, né? E nos dá assim muito alento, muito incentivo para a gente seguir o exemplo. Então, esse se levante aqui é no sentido moral e espiritual. Se foste chamado à fé, agora já é a mensagem de volta, né? Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Olha só, tudo muito bem pensado, né? Aqui fala, não recorras ao divino orientador. Você que já foi chamado à fé, que já enxergou a luz, né? Que já vislumbrou o caminho. Ele está nos aconselhando. Não recorras ao divino orientador. Olha que expressão maravilhosa, divino orientador, que é realmente o que Jesus é para nós, suplicando privilégios e benefícios. Por que não devemos? Porque espíritos imperfeitos que somos, nós precisamos pensar que ainda não somos merecedores da maioria das coisas que a gente pede. Nós já despertamos, nós já enxergamos o caminho, mas quanto dessa caminhada nós já fizemos? Aí cada um vai perguntar a si. Por isso que é prudente pedir forças, pedir entendimento, discernimento e confiar, né? Que os planos de Deus são melhores que os nossos. Sempre, 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 sempre. E pedir coisas que justifiquem, né, a permanência na estagnação. As facilidades em geral, elas são perigosas nesse sentido, porque na dificuldade a gente se expande,
Dificuldade, gente, os obstáculos, aquilo que a gente enxerga como obstáculo na caminhada, muitas vezes é a lição que nós estamos precisando. É o ensino, a oportunidade de aprendizado que nós estamos precisando. E a gente enxerga como dificuldade, como uma coisa terrível às vezes, né? Às vezes a gente maximiza aquilo e aí cresce, vira um monstro, uma montanha. E então nós permanecemos na estagnação. E é o caso de perguntarmos, né? Essas concessões, se nós começarmos a viver de concessões, o que é que a gente vai aprender? Como que a gente vai se fortalecer e se preparar para coisas grandiosas? Porque Deus quer que a gente chegue à perfeição, se não absoluta, relativa. E como que a gente vai conseguir isso? Com facilidades, que nos deixa assim, no comodismo, na preguiça. Como? Mágica? Fada madrinha? Não, né? E aí eu fiz aquela alusão, aquela comparação, né? Nós vamos querer comprar o diploma? Concessões indébitas. Nós vamos chegar nesse nível de querer comprar nosso diploma? Acho que não, né? Acho que não, porque a gente já está aqui estudando, aprendendo, entendendo por que não deve ser assim. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva. Olha só, o serviço que a sua infinita bondade nos reserva. Ele está afirmando que todos nós temos a oportunidade do trabalho, do serviço, dentro daquilo que somos capazes. Porque Deus, o Senhor, não iria nos reservar uma coisa que a gente não desse conta. Ele é infinita perfeição, inteligência, bondade. Como que Ele iria nos reservar uma coisa que a gente não desse conta, que não fosse de acordo com as nossas possibilidades, a nossa posição evolutiva? Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Sem irmos tirando assim, né, essa casca dura, nós não evoluímos. E essa renovação, esse caminho, é o caminho justamente de acordo com as leis divinas. Nem mais nem menos, simples assim. Se a gente se desviou, temos a possibilidade de retornar, de recomeçar. Busca e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Sempre, sempre, sempre. Bora lá, sair do comodismo, né? Porque essas leis divinas estão ao nosso alcance. Elas estão inscritas em nós, na natureza, em tudo que permeia o universo inteirinho. Então, nossa, falei demais, né? Até porque estou sozinha, falei demais mesmo.
Fica aí então, né? Mais essa lição para a gente refletir, para a gente ponderar e exercitar a mudança que nos cabe. Mudança sempre para melhor. Quero agradecê-los por estarem aqui na noite de hoje, compartilhando essas oportunidades de aprendizado, de troca de ideias. E então, no encerramento desse bate-papo, desse estudo, agradeço também aos amigos espirituais que sempre nos dão aquela força, a Jesus pelo seu imenso legado a nós, seus irmãos, e que possamos continuar a nossa jornada e tenhamos força e coragem sempre, que não nos falte. E quando a gente se sentir mais fragilizado, vamos buscar o nosso irmão maior. Ele não está longe, ele está perto, porque ele é grandioso demais. Então, ele não iria se isolar de nós, ficar distante. Uma boa noite a todos. Muita gratidão.